Fala, turma da Escola de Números, beleza? Mais um simulado aqui atrás, ó. Simulado, galera, esse simulado eu coloco toda semana no meu grupo do WhatsApp. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, grupo da galera que vai ser aprovado no Instituto Federal para estudar o ensino médio, fazer curso integrado, basta você ir aí na descrição, colocar os seus dados, clica no link, coloca os seus dados, me envia, que eu vou estar te colocando, ou você vai aqui, ó, bem aqui está o meu Instagram, você vai lá, manda o direct para mim, me segue, hein? Não esquece disso, e fala assim, Thiago, eu quero participar do teu grupo. Você vai me mandar o seu número e eu vou te colocar. Não falei, mas meu nome, para você que não me conhece, é Thiago Araújo, professor que vai fazer você ser aprovado no Instituto Federal, belezinha? Então, turma, já te peço desde agora para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa logo esse joinha que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você não gostar, lá no final você tira, mas eu duvido que isso vai acontecer, beleza? Então, vem comigo para a solução de mais um simuladinho que está aqui atrás. 10 questões, toda semana eu posto no meu grupo do WhatsApp e toda segunda-feira aqui no canal. É só aguardar. Valeu e vem comigo responder mais esse simulado. Jorge Luiz comprou um lote com as dimensões e formato como está representado na figura. Sabendo que x1 igual a 6 metros, x2 igual a 15 metros, y1 igual a 7,4 e y2 igual a 5,8 metros, e que xi e yi são perpendiculares, com i igual a 1 e 2, a área total do lote de Jorge Luiz em metros quadrados é. Então, turma, basicamente o que ele quer saber aqui é a área deste triângulo e a área deste trapézio. E aí você só vai precisar lembrar qual é a formulinha da área do triângulo e a do trapézio. Então, você tem área do triângulo, vou colocar aqui um triângulozinho, é base vezes altura dividido por 2, belezinha? E aí, turma, a área do trapézio. A área do trapézio, desenhar aqui um trapézio. Você tem base maior mais base menor. Isso tudo multiplicado pela altura dividido por 2. E aí, turma, com base nessas duas formulinhas, a gente vai calcular separadamente as áreas e somar no final para saber a área total do lote. Então, eu vou chamar aqui de área 1 e vou chamar de área 2. Então, turma, a minha área total ela vai ser igual à minha área 1 mais a minha área 2. Então, começando por aqui. Primeiro, quanto é que vale x1? Vamos mudar de cor aqui para ficar melhor. x1, turma, vale 6. y1, que é a altura desse triângulo, vale 7,4. Beleza? Então, turma, a gente já consegue calcular a área 1. Então, vamos calcular. Eu vou calcular aqui embaixo. A área 1 vai ser igual. Como é um triângulo, é base vezes altura. Então, a base é 6, altura 7,4, base vezes altura dividido por 2. Olha a dica aqui, ó. Toda vez que você tiver um produto no numerador e no denominador também tiver produto ou apenas um número, você pode simplificar. Dividir, ó, 6 dividido por 2, aqui fica 3. Aqui embaixo, ó, como eu fiz a divisão, eu não preciso mais colocar o 2. É como se eu tivesse simplificado aqui em cima por 2, aqui embaixo por 2. 6 por 2 é igual a 3, 2 por 2 é igual a 1. E aí esse 2 desaparece, ficando apenas 3 vezes 7,4. E aí, turma, olha só, a área 1 é igual. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 0,4 vai dar 1,2. Com o 21 vai dar 22,2 metros quadrados. Essa é a área 1, belezinha? E agora, turma, fazer o quê? A calcular a área 2. Na área 2, a gente vai ter o seguinte, isso aí é um trapézio. Olha só, essa aqui é uma base, y2 é uma base, a base menor, y1 é a base maior e esse x1 é a altura, porque esse trapézio está deitado, belezinha? Então, x2 aqui é 15, y1 7,4 e y2 5,8. Então, base menor com base maior vai ficar 7,4 mais 5,8. Isso aqui vezes a altura, que é 15, dividido por 2. Então, turma, a gente tem o que aqui? A área 2 vai ser igual. Quanto é que é 7,4 mais 5,8?
7 mais 5, 12. 0,4 mais 0,8, 1,2. Com 12, isso aqui vai dar 13,2. Belezinha? 13,2 vezes 15. Então, a gente pode fazer o seguinte também, que eu posso simplesmente dividir 15 por 2. Quanto é que é 15 dividido por 2? 7,5. E aí eu faço logo essa multiplicação direta e não preciso mais do 2. Vou fazer ela aqui do lado. Ó. Quanto é que é? Fazer aqui embaixo. Quanto é que é 13,2 vezes 7,5? Então, fazendo aqui essa multiplicação, vou mudar de cor aqui para não ficar tão feio aqui no cantinho. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 3, 21, com 1, 22, vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. Somando tudo, eu tenho 0. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 e 6, 7, com 2, 9. E aqui eu tenho 9. Turma, eu tenho uma casa decimal aqui e outra aqui. Eu tenho duas casas decimais, então o resultado tem que dar duas casas decimais. Logo, a minha área 2 vale 92, ou melhor, 99 metros quadrados. Agora ficou fácil. A área total é a área 1 mais a área 2. Então, voltando lá para cima, eu tenho que a área total é igual à área 1, que é 22,2, mais 99. Turma, fazendo de cabeça, eu tenho 22 mais 99. Tira 1 daqui e coloca no 99, fica 100. Se eu tirei 1 daqui, ficou 21. Então, eu fico 121,2 metros quadrados. Então, tá aqui a área do lote. Belezinha? E isso tá onde, turma? Na letra B de beleza. Acertamos de novo. Valeu! No combate à seca, a cisterna é uma tecnologia popular para a captação de água da chuva, onde a água que escorre do telhado da casa é captada pelas calhas e cai direto na cisterna, onde é armazenada. Para a construção de cisternas no semiárido, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, assinou um termo de parceria com a associação Programa 1 milhão de cisternas e firma convênios anualmente com governos estaduais e municipais. Para estimar a profundidade de uma cisterna com 1 metro de largura, uma pessoa cujos olhos estão 1,8 metros do chão posiciona-se a 0,6 metros de sua borda. Desta forma, a borda da cisterna esconde exatamente o seu fundo, como mostra a figura. Com os dados acima, a pessoa conclui que a profundidade da cisterna em metros é. Então, turma, observa que aqui, o que você tem? Você tem triângulos sendo formados. Então, se você pegar aqui, ó, do bonequinho do cidadão e ir até lá embaixo, o que você tem aqui é triângulos, beleza? E eu tenho aqui um triângulo reto. Você tem um triângulo formado aqui, ó, pelo bonequinho e tem um triângulo maior formado pela cisterna e mais esse pedacinho de terra que você tem aqui em relação à distância que o bonequinho está da beira da cisterna. Então, turma, é o seguinte, eu vou fazer esse desenho aqui fora para a gente visualizar melhor e ver o quanto essa questão é bem tranquila. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem um triângulo maior, que é do bonequinho até o fundo da cisterna. E você tem um triângulo menor, que é o triângulo do bonequinho, que é esse pequenininho aqui, ó. Se você observar, como essa base aqui, ó, é paralela a esta, esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso fazer semelhança de triângulo. Aí ficou fácil, é só partir para cima e resolver. Aqui embaixo, turma, o que você tem aqui? Ó? Aqui é 0,6 com 1 metro. Então, a base total aqui, ó, é 1,6 metros. Daqui para cá, ó, a largura da cisterna mais a distância que o bonequinho está da beira da cisterna. Essa altura completa aqui, ó, esse pedaço aqui, que é a profundidade da cisterna, eu vou chamar de x.
E lembre que aqui você tem um pedacinho que é a altura do boneco, que é 1,80, 1,8. Então, mais 1,8. Então, a altura desse triângulo total é a altura do boneco mais a profundidade da cisterna, que eu estou chamando de x. E aqui eu tenho a altura do bonequinho, que é 1,8, e a distância que ela está da beira da cisterna, beleza? Então, como esses triângulos são semelhantes, basta você utilizar a semelhança. Então, você pode fazer o seguinte: a altura do meu triângulo maior, x mais 1,8, está para, se a altura do maior, eu vou estar para a altura do menor, está para 18. Assim como 1,6 está para 0,6. Belezinha? Então, recapitulando, a altura desse meu triângulo maior está para quem? Para a altura do menor, assim como a base do maior está para a base do menor. Então, o que a gente vai fazer aqui, turma? Meios por extremos. Então, na hora que a gente fizer, a gente vai precisar fazer distributiva aqui, ó, entre esses dois. E aí, para não perder tempo, a gente vai fazer logo direto. Ó. Então, fazendo distributiva aqui, ó, eu vou ter que fazer o 6 vezes o 1,8 vezes x. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte. Então, vamos aqui botar a corzinha para ficar diferente. Vai ficar assim, ó, 0,6 vezes x, então vai dar 0,6x, mais 0,6 vezes 1,8. Vou fazer bem aqui, ó. 1,8 vezes 0,6. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. Eu tenho duas casas decimais, então eu vou ter duas aqui também. Então, isso aqui vai dar 1,08. 18 vezes 1,6. Vou aproveitar essa continha que a gente já fez. Vou apagar só aqui. E aí, o que a gente vai ter aqui? Ó? 1,6. 6 vezes 8 dá 48. Vão 4, a gente já sabe que vai dar 10. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Aqui dá 8, 8. Aqui dá 2, duas casas decimais. Então, a gente vai ter 2,88. Belezinha? Então, turma, 0,6x é igual a 2,88 menos 1,8. E aí, trazendo para cá, a gente vai ter o seguinte, que x é igual a 2,88 menos 1,88, isso aqui vai dar 1,80, ou 1,8, como você preferir colocar. E aí, turma, 0,6 está multiplicando, passa para lá dividindo. O que a gente vai ter aqui? Ó? Olha o conselho que eu vou lhe dar. Se você não quer perder tempo fazendo continha, quantas casas decimais você tem aqui? Uma, embaixo também tem uma. Então, você elimina essa vírgula e elimina essa vírgula, colocando ela para o final. Por que eu fiz isso? Eu peguei e desloquei uma casa decimal para a direita, no numerador, e uma casa para a direita no denominador. A mesma quantidade de casas que eu fizer em cima, eu faço embaixo. Então, agora eu tenho não mais 0,6, eu tenho 18 dividido por 6. E quanto é que é 18 dividido por 6? 3. Beleza? Então, turma, o meu resultado é 3. Com a altura, essa profundidade da minha cisterna é 3, letra A de A. Você é aprovado. Beleza? Valeu! O ano de 2016 ficará marcado na história do Brasil pelo fato de o Rio de Janeiro ter sediado o maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas. Aproveitando o tema, um grupo de estudantes construiu os 5 anéis olímpicos conforme figura reaproveitando mangueiras usadas. Cada aro construído mede 80 centímetros de diâmetro. Considerando os dados acima, a medida em metros do total de mangueiras utilizadas nesse trabalho é... Turma, todas as circunferências aqui são iguais. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? É diâmetro vezes o raio, ou melhor, vezes o π, tá? Diâmetro vezes o π. Então, tá aqui para calcular o comprimento de uma circunferência. Se eu quero calcular de 5, vai ser 5 vezes o diâmetro vezes o π. E qual é o diâmetro? De cada aro desse aqui? De cada aro são 80 centímetros. Mas como ele pede que a resposta seja em metros, olha o que a gente vai fazer.
a gente vai pegar esses 80 centímetros e transformar para metro. Para transformar para metro, você tem que deslocar 2 casas para a esquerda. Lembrando que de centímetro até chegar em metro, você tem isso aqui, ó, centímetro, depois você tem decímetro para poder chegar em metro, belezinha? E aí são 2 casas para a esquerda. Então, 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Então, o diâmetro é 0,8 metros, isso aqui vezes π. Por que eu transformei? Porque eu estou pedindo que o cálculo seja feito assim, em metro. E aí, turma, ficou fácil, né? Quanto é que é 5 vezes 0,8? 5 vezes 0,8, 5 vezes 8, 40, 0 aqui vai 4, 5 vezes 0, 0 com 4, 4, uma casa decimal, né? Então, eu tenho 5 vezes 0,8, isso aqui dá 4. Então, turma, o meu resultado vai ser 4 vezes π. E isso está aonde? Está lá na opção B de beleza. Acertei de novo e você é aprovado. Você será aprovado sim. Valeu! Na figura a seguir, há 3 quadrados, sendo 258 centímetros quadrados a soma de suas áreas. Qual é o perímetro do maior quadrado em centímetros, sendo que o menor quadrado tem lado medindo 5 centímetros? Assinale a alternativa correta. Então, turma, é o seguinte. Primeiro, você vai ter que colocar aqui se o menor quadrado tem lados de 5 centímetros. Então, aqui é 5. Aqui também é 5, belezinha? Outra coisa, eu não sei a medida do lado dos quadrados. O maior quadrado eu vou chamar de x. Então, aqui é x, aqui também é x, aqui é x, ó, esse pedacinho bem aqui é 5. Turma, o y, aqui é y, o do meio mede y, então aqui também é y, e esse pedacinho também mede y, certo? A gente consegue fazer várias relaçõezinhas aqui importantes. Primeira delas é em respeito às áreas. Se eu pegar a área do maior, como esse quadrado maior, eu vou chamar aqui de 1, aqui de 2 e aqui de 3, caso a gente precise falar de cada um deles. Então, nesse quadrado 1, ele mede x por x. Então, a área dele, ó, base vezes altura, a área do primeiro é x ao quadrado. Mas a área do meio é base vezes altura, y vezes y, y ao quadrado. A área do menorzinho, 5 vezes 5 dá 25. Somando a área de todos eles, a gente vai ter 258 centímetros quadrados. O que eu posso fazer aqui? Ó? Esse 25, ele está somando. Quando eu mudar de membro, ele vai como? Subtraindo. Então, eu vou fazer isso aqui direto. Ó. Vou passar para cá 25. Para não ter que escrever novamente tudo de novo. Então, escrevendo aqui, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual 258 menos 25. A gente vai ter o quê? 8 menos 5 dá 3. 5 menos 2 também 3. Eu vou ter 233. Então, essa aqui é uma primeira equação, beleza? Outra equação que a gente pode encontrar está aqui, ó. Se você observar, esse pedacinho com esse é igual ao lado do quadrado maior. Então, eu sei, turma, que x é igual a y mais 5. Se eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu tenho um sistema de equações. E ele quer saber justamente o quê? Ele quer saber o lado, né, do menor quadrado, sendo que o menor não, desculpa, o maior quadrado. Ele quer saber o perímetro do maior quadrado. Então, ele quer saber o valor da soma desse x aqui de todos os lados. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o valor de x. Turma, para não ter que, por exemplo, substituir x aqui e encontrar o valor de y, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, isolar o y e substituir ele. Então, vai ficar y igual a x. Esse 5 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, y é igual a x menos 5. Esse valor que eu encontrei de y, eu vou substituir no lugar desse y. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos colocar aqui embaixo, vou colocar para cá. X ao quadrado mais y ao quadrado. Mas quem é y? Está aqui, ó. É x menos 5, isso aqui ao quadrado, igual a 233. Turma, eu tenho x ao quadrado mais. Isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos, produto notáveis, e muito importante saber disso.
quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, na verdade não é mais, é menos, porque é diferença, então menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10x, mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado é 25. Como eu já percebi que isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, vou passar logo para o primeiro membro, 233. Então, igual a zero. X ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, menos 10x, mais 25 menos 233. Sinal do maior, menos 233 menos 25, isso aqui vai dar quanto? 33 menos 25, isso aqui é igual a 8, né? Então, vai dar 208. Turma, quando o coeficiente A ele não é zero, isso não me agrada nem um pouco. Então, eu sempre tento fazer com que ele fique igual a zero. Ora, se eu tenho 2, eu vou dividir a equação toda por 2. Na hora que eu fizer isso, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou mudar de cor para a gente visualizar. 2 dividido por 2 dá 1. Então, x ao quadrado. Menos 10 dividido por 2, 5x. Menos 208 dividido por 2, isso dá 104. Belezinha? Tranquilo? Igual a zero. Então, está aqui a minha equação do segundo grau. Eu vou resolver essa equação e descobrir o valor de x, que é justamente o que eu quero para poder calcular o perímetro que ele está pedindo. Turma, pensa bem aqui, olha só. Dá para a gente fazer pela fórmula de Bhaskara ou dá para a gente fazer pela soma e produto. E eu aconselho você fazer pela soma e produto sempre que o coeficiente A for igual a 1, que é o caso agora. Você vai pensar em quê? Em dois números que, somados, dá o oposto do coeficiente B. Então, esse aqui é o coeficiente B. Então, o oposto de menos 5 é 5. E dois números que multiplicados, esses mesmos números que multiplicados, dá o coeficiente C. Então, menos 104. Turma, pensa bem. Observe que o produto vai dar 104, né? Então, esses números não são tão pequenos. Ora, se eu fizer, por exemplo, dois números que multiplicados dá 104. 2 vezes 52. 2 vezes 52 é um valor. Outro, 4 vezes 26. Só que eu tenho que procurar produtos que na hora que eu faço a soma dele, 5. Outra coisa, como o produto tem que dar negativo, um desses dois números é negativo. Então, a gente já sabe o seguinte, ó. Eu tenho x' e tenho x dual'. Eu sei que um deles é negativo. Porque senão o produto não dá negativo nunca, beleza? Turma, vamos pensar bem. Para o resultado ficar positivo, na hora que eu somar, o maior tem que ser positivo, certo? O maior tem que ser positivo na hora que eu somar para poder ficar positivo. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Então, pegando aqui, eu vou ter o seguinte, menos, vamos pensar aqui 8, né? Vamos testar aqui um 8 e 13. Bora ver o que acontece. Vamos testar aqui, ó. 8 vezes 13. 8 vezes 3, 24. Vamos 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Oh, 104. Mas para dar negativo, eu preciso que um deles seja negativo. Então, tá aqui. Então, turma, eu preciso, olha só, menos 8 e 13 são solução dessa equação. Perfeito. Só que como eu estou falando de área, eu não vou considerar de comprimento a solução negativa, e sim a positiva. Se você somar 13 com menos 8, vai dar 5. Belezinha? Tranquilo? Então, essa é a solução. Só que você quer o quê? O perímetro. Então, turma, o perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado. Então, vai ser 4 vezes x. 4 vezes quem é x? 13. Então, o perímetro é igual a quanto? 4 vezes 13, isso aqui vai dar 40, 52. Belezinha, 52 centímetros. Então, tá aqui, ó. Encontrei o quê? Letra D. D de deu certo. Então, turma, aconselho vocês a treinarem a soma e o produto das raízes. Quanto mais treinadinho você tiver, melhor, que você não precisa da fórmula de Bhaskara e sai muito mais rápido. Valeu! Calcule a área da parte rachurada das figuras 1 e 2 abaixo. Assinale a alternativa que contém
A soma das áreas das partes rachuradas das figuras 1 e 2 em metros quadrados. Então, turma, as medidas estão em centímetros. A gente vai calcular, perfeito? Vamos calcular as áreas, depois a gente transforma para metros quadrados. Começando por aqui. É um losango. O losango, ele tem diagonal maior e diagonal menor, beleza? E a área do losango, para calcular, a gente precisa fazer o seguinte. A área do losango, vou chamar aqui de área 1, da figura 1, é essa figura de cima. Eu tenho o seguinte, vamos lá. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, nesse caso, quem é a diagonal maior? Esse é o cuidado. Daqui até aqui é 80, mas esse pedacinho aqui é 5 e esse aqui é 5. Então, desses 80, eu preciso tirar esses 5 daqui e tirar 5 daqui. Se eu tiro 5 de cada lado, eu estou tirando 10. Então, de 80, se eu tiro 10, eu fico com 70. Então, a diagonal maior é 70 vezes a diagonal menor. Daqui para cá é 60. Mas se eu tirei 5 daqui e 5 daqui, eu estou tirando 10. Então, 60 menos 10, eu fico com 50. Então, a diagonal menor é 50. Isso dividido por 2. Quanto é que eu tenho aqui? 70 vezes 50. 7 vezes 5, 35. Com 2 zeros, isso aqui dividido por 2. Implica dizer que a área 1 é igual a quanto, turma? Quanto é que é 350, ou 3.500 dividido por 2? Se fosse 3.000, era 1.500. Se fosse 500, seria 250. Então, vai dar 1.750 centímetros quadrados. Essa é a área 1. Belezinha? Área 2. Vamos mudar aqui de cor para ficar um negócio legal. A área 2 é formada por um retângulo, certo? Esse retângulo, olha só, daqui para cá é 80. Se eu estou tirando 20, estou tirando 30, aqui no meio fica o quê? 20 com 30 é 50. Então, 80 menos 50, só sobra aqui quanto? 30. Beleza? Certinho? Aqui em cima é igual, porque é um retângulo aqui é 30. Esse aqui é 30 também. E a altura desse triângulo aqui, ó, é 40. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a área de um triângulo, vou calcular ela, ó, base vezes altura. A base é 30, vezes a altura, que é 40, isso aqui dividido por 2. Essa é uma parte da rachurada, essa parte aqui de cima. A parte de baixo, mais, é um quadrado. 30 ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Se eu pegar 30 e multiplicar por 40, 3 vezes 4 dá 12. Com 2 zeros, 1.200. Na hora que eu dividir 1.200 por 2, eu vou ter 600. Mais 30 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, dobra o número de zeros. Isso implica dizer que a área 2 vai ser igual a 1.500 centímetros quadrados. Pronto. A área rachurada, que é o que ele quer, é a soma das duas áreas. Então, a área rachurada vai ser igual à área 1 mais a área 2. A área 1 é 1.750, a área 2, 1.500. Então, isso aqui, turma, vai dar quanto? 3.250. 3.250 centímetros quadrados. Só que ele quer a área em metros quadrados. Esse é o grande detalhe. E aí você vai ter que lembrar como é que faz essa transformação. Então, colocando aqui, eu tenho o seguinte: metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Para cá eu tenho decâmetro quadrado, aqui eu tenho hectômetro quadrado e aqui eu tenho quilômetro quadrado. Então, observa que se eu quero transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu preciso deslocar dois espaços desses. Só que cada espaço desse, como é ao quadrado, vale por duas casas decimais. Então, eu tenho que deslocar 4 casas decimais. Se a vírgula está aqui no final, eu preciso deslocar 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai me dar que resultado? 0,325 metros quadrados. Não precisa daquele zerozinho do final, porque ele não tem valor. E isso, turma, está onde? Na letra A. De A, você é aprovado. Valeu! A Pokébola,
é um objeto com um compartimento interno em que os treinadores armazenam e transportam seus pokémons durante uma viagem. Considere que a representação planificada da Pokébola da figura 8 tenha diâmetro de 1,2 centímetros e que o raio do círculo central da figura será igual a 3,2. Nesse caso, considere π igual a 3,14, o comprimento do círculo central ao comprimento somado ao comprimento do segmento AB e CD é aproximadamente de. Então, turma, olha só. Essas circunferências são concêntricas, tá? Então, o mesmo centro para as duas. Ele fala o seguinte, que o raio da circunferência central, ou seja, daqui, ó, para cá, é 3,2, beleza? Então, da mesma forma, aqui, ó, também é 3,2. Ou seja, eu tenho um diâmetro daqui para cá de 3 mais 3, 6, 6,4. Perfeito. E aí ele falou o seguinte, que o diâmetro da circunferência maior é de 12,4. Então, se de 12,4 eu tirar o 6,4, vai sobrar esses pedaços aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Se eu tiro o diâmetro do meio, sobra esses pedacinhos. Então, aqui vai ficar 0, 12 menos 6 dá 6. Ou seja, do A até o B e do C até o D, juntando os dois vai dar 6. Dividindo por 2 dá 3 aqui e 3 aqui. Beleza? E aí ele quer saber o quê? Ele quer saber o comprimento da circunferência menor, certo? Mais os segmentos AB e CD. AB mede 3 e CD mede 3. O que é que está faltando? O comprimento da circunferência. Lembrando que o comprimento é o diâmetro vezes π. Então, turma, o comprimento vai ser, quem é o diâmetro? 6,4. Quem é o π? 3,14. Use sempre o que a questão der. Como ela falou que é 3,14, use 3,14. Se não falar nada, também use 3,14. Fazendo as continhas aqui, o que a gente vai ter aqui? 3,14 vezes 6,4. Então, o que vai acontecer? 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho aqui, ó, 6, 5 mais 4 dá 9. 2 e 8 dá 10, vai 1. 1 e 1, 2 com 8, 10, vai 1. 1 e 2 dá, 1 e 1 dá 2. Aqui eu tenho duas casas, uma casa, no total eu tenho 3. Então, quer dizer que o comprimento da circunferência é igual a 20,096. Então, somando esse comprimento aos segmentos que ele pediu, que medem 3 e 3, ao todo dá 6, eu vou ter 20,096 mais 6. Isso aqui vai dar 26,096. Turma, se você olhar para a resposta, a gente não vai encontrar a resposta. Por quê? Porque a resposta está aproximada. Ora, se esse camaradinho aqui, ó, é 9, é porque está perto de passar para cá. Se está perto de passar para cá, isso aqui é aproximadamente 26,1. Letra C. C de certo. Acertamos de novo, vamos ser aprovados sim, valeu. Rosiane pretende cobrir 2 paredes de sua cozinha com adesivos que imitam cerâmica portuguesa. As dimensões das paredes são 2,20 metros por 1,60 metros e 1,90 metros por 0,50 metros. Ao pesquisar sobre os adesivos, viu que suas dimensões eram 20 centímetros por 20 centímetros e que eram vendidos com pacote de 25 adesivos cada. Quantos pacotes ela precisa comprar para cobrir as 2 paredes da cozinha? Então, turma, a primeira coisinha que a gente tem que saber é qual é a área da parede, né? Então, para a gente saber a área total da parede, a gente vai ter que multiplicar. Como? Então, começando, vou mudar de cor aqui para não começar com vermelho, a gente tem o seguinte. Na primeira parede, você tem
2,2 vezes 1,6. Turma, essas paredes são retangulares. Então, a primeira área aqui vai ser 2,2, não precisa colocar o zero, vezes 1,6. Fazendo essas continhas, turma, a gente vai encontrar 3,52. Da mesma forma, a gente vai fazer agora a outra parede, 1,9 vezes 0,5. 1,9 vezes 0,5. Fazendo isso aqui, também a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar 0,95. Ora, fazendo agora a soma das duas paredes, o que a gente vai encontrar? A gente vai somar as duas paredes. 5 mais 2 eu tenho 7, 5 mais 9, 14, vai 1 e 3, 4. Então, eu tenho um total aí de 4,47 metros quadrados de parede. Perfeito? E aí eu preciso saber o seguinte, quantos pacotes eu vou precisar? E quando eu quero fazer isso, eu preciso saber quantos pacotes, ou melhor, o que um adesivo desse ocupa aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a área total das paredes, que é a área maior, que é 4,47 metros quadrados, e dividir pela área de um adesivo. A área de um adesivo está aqui, ó, 20 por 20. Então, calculando a área de um adesivo, na hora que eu fizer 20 por 20, eu vou ter 400 centímetros quadrados. Então, eu vou dividir aqui por 400 centímetros quadrados. Por que eu estou dividindo a área da parede pela área de um adesivo? Porque eu quero saber quantos adesivos cabem na parede. Sempre que eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe em outra, eu divido a maior pela menor. Turma, como é que eu faço para transformar de metro quadrado para centímetro quadrado? Tenho certeza que você já viu por aqui uma outra questão onde precisou disso. Para sair de metro e chegar em centímetro, vou colocar aqui embaixo. Aqui está o metro quadrado, aqui vem o decímetro quadrado e depois vem o centímetro quadrado. Então, você precisa percorrer dois espaços. Como é ao quadrado, cada espaço desses são dois zeros, duas casas. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, preciso de mais duas. Eu tenho que colocar dois zeros. E aí vai ficar o quê? 44.700 centímetros quadrados. Agora sim, dividido por 400 centímetros quadrados. E aí, turma, o que isso vai trazer para mim? Eu posso cancelar esses zeros e agora eu vou dividir 447 por 4. Vou fazer essa continha aqui, que nessa questão eu pouco fiz as continhas, então vou dividir aqui por 4. Ora, 4 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 4, nada. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 4, nada. 7 dividido por 4 também dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. 0 aqui, vírgula lá. Eu tenho aqui 7 vezes 4, 28. Para 32, 0 aqui. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Então, eu vou ter aqui 111,75 o quê? Adesivos. É isso que a gente está calculando. Observa que eu vou precisar de mais de 111. Eu vou precisar de quantos? 112. Então, arredondando, eu preciso de 112 adesivos. É essa a quantidade que eu preciso, porque eu não posso comprar um pedaço de adesivo, beleza? Ora, se dentro de um pacote tem 25, quantos pacotes eu vou precisar? É só eu pegar 112, que é a quantidade de adesivos, e dividir por 25. Na hora que eu fizer isso, 4 vezes 25 dá 100, para 112 dá 12. Turma, eu vou precisar de quê? De 4 pacotes e ainda vou precisar de mais um, porque eu preciso de mais 12 adesivos. Então, eu não preciso só de 4 pacotes. De 4 pacotes, mais um. Eu não vou usar ele completamente, mas eu preciso de mais um pacote. Então, vai ser 4 mais 1. Isso aqui vão ser 5 pacotes. Belezinha? Porque vai faltar, eu preciso de mais um pacote. Isso está onde? Na letra D. D de deu certo. Valeu! No octógono ABCDEFGH, abaixo o valor do ângulo alfa é.
Turma, o que é um octógono? Um octógono, ele tem 8 lados, beleza? 8 lados. E aí o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro que a gente precisa saber quanto que representa, qual é o ângulo que representa cada ladinho desse aqui, ó. Imagina que você tem uma circunferência, está aqui o centro, eu tenho uma circunferência aqui, ó. Certo? Uma circunferência circunscrita a esse octógono, dando volta aqui por esse octógono. Então, quer dizer que cada lado desse aqui, ó, vai representar um ângulo, certo? E você sabe, óbvio, que uma volta completa mede 360 graus. Então, para eu saber que ângulo é esse, eu preciso pegar esses 360 e dividir por 8, porque são 8 lados. Turma, 36 por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Para 36, 4. Tem um zero, fica 40. 40 dividido por 8 é 5. Então, cada ângulo desse aqui, ó, mede 45 graus. Belezinha? Turma, esse ângulo aqui é um ângulo central. Certo? E esse ângulo alfa, ele está com o vértice dele, ó, sobre a circunferência. E quando isso acontece, a gente fala que o ângulo é inscrito. Se é um ângulo inscrito, o ângulo inscrito ele é a metade do central. Ora, se o central é 45, observa que os dois têm a mesma formação aqui, ó. Os dois estão no mesmo lugarzinho. Então, se o central é 45, o inscrito é a metade dele. E os dois têm o mesmo arco sendo formado. Então, turma, o alfa vai ser igual a metade de 45. Qual é a metade de 45? Vamos fazer a continha aqui, ó. Dividido por 2, 4 por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, para 4 nada. 5 por 2 dá 2, 2 vezes 4, 4 para 5, 1. 0 aqui, vírgula lá. 10 por 2, 5. Então, eu vou ter aqui 22,5 graus. E aí você feliz da vida, saltitante, vai lá, opa, vou marcar e não deu, né? Você não tem opção, mas não se desespere. 0,5 graus é a metade de 1 grau. E a metade de 1 grau são o quê? 30 minutos. Ora, o alfa vale quanto? 22 graus e 30 minutos. Belezinha? Então, muito cuidado com isso. Letra E de eita! Estou ficando fera e você será aprovado. Valeu! A base de um triângulo mede x mais 3 e a altura mede x menos 2. Se a área desse triângulo vale 7, o valor de x é... Turma, área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Ele está dizendo que a base mede x mais 3. Então, eu estou substituindo este b pela expressão. E sempre que eu substituir uma letra por uma expressão, eu boto parênteses. A altura é x menos 2. Isso tudo dividido por 2. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, resolver em cima. Perfeito? E aí, ele fala o seguinte, ó. Ah, tá. Ele fala que a área, esqueci de colocar aqui, é igual a 7, né? A área é 7. Beleza. E aqui em cima a gente vai fazer distributiva, o x multiplica todo mundo, o 3 também multiplica todo mundo. E esse 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. Turma, como é que vai ficar aqui? Ó? X vezes x, x ao quadrado, mais com menos dá menos, x vezes 2 dá 2x, 3 vezes x dá mais 3x, mais com menos dá menos, 3 vezes 2, 6. Isso aqui é igual a 2 vezes 7, 14. Turma, a equação do segundo grau. Então, passa tudo para o primeiro membro. Menos 2x mais 3x, eu tenho mais x, né? 3 menos 2 dá 1. Menos 6, menos 14. Isso aqui é igual a 0. Então, x ao quadrado mais x menos 20. Como o coeficiente a aqui é igual a 1, o que a gente vai fazer? A gente não vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos tentar fazer por soma e produto. Então, você vai pensar em dois números que, somados, dê o oposto do coeficiente b.
O coeficiente B aqui não aparece, mas está positivo, é 1, então eu tenho que dar menos 1. E o produto tem que dar o coeficiente C. Então, x' vezes x² tem que dar menos 20. Turma, para um produto dar negativo, eu preciso que um dos dois números seja negativo. Não pode ser os dois. Então, eu vou chamar esse de negativo. Pensa em dois números que multiplicados dá 20. Eu penso logo em 4 e 5. 4 vezes 5, 20. Pronto. Agora, se eu fizer menos 4 mais 5, dá 1. E eu quero que dê menos 1. Então, menos 5 e 4. Porque menos 5 mais 4 vai dar menos 1. E menos 5 vezes 4 vai dar menos 20. Turma, como eu estou falando de comprimento de área, eu não posso considerar os valores negativos. Então, qual é o valor de x? O valor de x é 4. E 4 está onde? Na letra C de certo. Valeu! Seja o triângulo ABC abaixo, em que MN, paralelo a BC, os segmentos AM, MB, AN e NC medem, respectivamente, 3x mais 4, 5x, 6x menos 12, 10x menos 30. Qual é a razão entre BC e MN nessa ordem? Então, turma, é o seguinte. A gente precisa observar aqui a semelhança de triângulo, beleza? Toda vez que eu tenho um triângulo dentro do outro e a base deles são paralelas, que é o que está falando aqui, esses triângulos são semelhantes, tá? Por ser semelhantes, o que eu posso garantir? Posso garantir o seguinte, ó, que este lado do maior está para o lado do menor, assim como esse outro lado do maior está para o lado do menor, assim como a base do menor está para a base do maior. Posso garantir isso. Só que eu posso fazer o seguinte também. Eu posso utilizar primeiramente o teorema de Tales para descobrir quem é o valor de x e depois eu calculo as relações. Beleza? Então, vou começar fazendo o seguinte. Ó. AM, quem é AM? 3x mais 4. MB é 5x. AN, 6x menos 12. NC é 10x menos 30. Perfeito? Então, pelo teorema de Tales, lembrando que eu posso passar mais uma reta aqui, ó, e eu posso alongar essa aqui. Pelo teorema de Tales, ele fala a relação que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro lado a mesma, eu tenho uma proporção. Então, se eu fizer 3x mais 4 dividido por 5x, ó, se eu peguei este aqui sobre este, se eu fizer a mesma coisa do outro lado, ó, este sobre este, dá o mesmo resultado. Então, isso aqui é igual a 6x menos 12 sobre 10x menos 30. Perfeito? E agora é só você brincar aqui um pouquinho. Então, fazendo meios por extremos, o que a gente vai encontrar aqui? Então, pense bem. Vou logo multiplicar logo o seguinte, ó. Vou pegar esse 3x e multiplicar por tudo que está aqui embaixo, porque a gente vai fazer o quê? Distributivo. Então, para ser rápido, 3x vezes 10x, 3 vezes 10, 30, x vezes x, x ao quadrado, 3x vezes menos 30, mais com menos, menos, 3 vezes 30, 90, boto x, agora o 4, 4 vezes 10x dá mais 40x, mais com menos dá menos, 4 vezes 30 dá 120. Isso aqui é igual a 5, vamos fazer a mesma coisa também. 5x vezes 6x, 5 vezes 6, 30. X vezes x, x ao quadrado. Menos 5 vezes 12, 60x. Turma, sempre que eu tiver uma igualdade e dos dois lados eu tiver termos iguais, eu posso cancelar. Então, 30x ao quadrado com 30x ao quadrado eu posso cortar. Então, o que eu posso fazer mais aqui? Ó, 90 menos 90x mais 40x. Sinal do maior, 90 menos 40 dá 50x. Do outro lado, eu tenho menos 60, vem para cá, mais 60x. E aí, eu tenho menos 20, vai para o outro lado, mais 120, na verdade, que é 60. 60 menos 50, eu tenho 10x, igual a 120. Posso cortar esses zeros, implica dizer que x é igual a 12. Então, está aqui o valor de x. Pela semelhança, a gente tem o seguinte, ó. Se eu pegar aqui esse lado
do triângulo maior, certo? Se eu pegar, por exemplo, colocar aqui, ó, AM, e dividir por esse lado do maior, do menor dividido pelo do maior, que é o AB, é a mesma coisa que eu pegar a base do menor, que é MN, e dividir pela base do maior, que é BC. Tá? Então, vamos lá. O que ele quer aqui? Ó? Ele quer o seguinte, a razão entre BC e MN, né? Então, na verdade, ele quer o contrário disso aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou encontrar do jeito que está aqui, no final a gente só inverte a posição. Turma, quem é AM? Vou mudar de cor aqui, ó. AM é 3x mais 4. Esse pedaço aqui, ó, se x é 12, vai ser 3 vezes 12 mais 4. 3 vezes 12, 36. Com 4, 40. Então, a gente tem que esse pedaço aqui é 40. Certo? Então, esse camarada aqui, ó, o AM é 40. Aqui embaixo, ó, do M até o B é 5x. 5 vezes 12, isso aqui vai dar quanto? 60. Esse AB é isso aqui tudo, ou seja, 40 mais 60. Então, aqui dá 100. Certinho? Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso simplesmente cortar esse zero, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Como eu não quero M sobre N, eu vou inverter, botar o BC para cima e o MN para baixo. Se eu invertir aqui, ó, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui também, tá? Então, 4 está em cima, 10 está embaixo. Vou inverter. Então, vai ficar 10 em cima, 4 embaixo. E quanto é que é 10 dividido por 4? 2,5. Isso quer dizer o quê? Que o segmento BC dividido pelo MN, né, a razão entre eles é de 2,5, que é justamente o que a questão está pedindo. E isso está onde, turma? Na letra C. Letra C de certo. Então, turma, valeu, forte abraço, fui!